boa noite. Eu me chamo Rosiane, tá? Pra quem não me conhece. Eu faço parte da comunidade Sara Nossa Terra. A sede, tá? Daqui de Fortaleza. Ela fica localizada na Avenida da Universidade 3344, ali próximo o Shopping Benfica, tá? Se esse vídeo está sendo compartilhado, tá? Explicar pra você que esse vídeo ele está significando. Esse vídeo, tá, gente, ele tá sendo em relação a uma célula que acontece todas as quintas-feiras, tá? Em determinados locais, tá? A minha célula começa às 7h30 da noite. A pessoa que lhe compartilhou esse vídeo, depois pergunte a ela, aonde o endereço, ou então, para quem me conhece, se você se interessou, tá, de participar de uma célula, você me pergunte, caso tenha o meu contato, e te passarei o endereço, e caso é muito longe, também posso te passar o endereço de células que eu saiba que fiquem próximo à sua casa, tá certo? Então assim, gente, eu venho, tá, iniciar esse vídeo para falar da palavra de Deus, né, a célula. Tá? No momento, células online, cultos da igreja tá sendo online, tá bom? Caso você queira participar também dos cultos online, né, que é pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube, né? Caso você também se interesse, em nome de Jesus, é bom você estar ouvindo a palavra de Deus em meio dessa crise que o Brasil tá passando. E posso estar te passando o link, ou a pessoa que tá também, que compartilhou, ela posso estar passando, tá bom? Então, neste momento, gente, pra gente iniciar e ser bem breve, tá? Feche os seus olhos onde você tá bom? Se concentra na oração, que estaremos iniciando a nossa célula, tá bem? Amém, Deus. Senhor, nesse momento, Pai, eu venho primeiramente te agradecer, Deus, por mais um dia, Pai. Por mais um fôlego de vida, Senhor. Pai, venho te agradecer, Deus, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado, Deus. Que o Senhor sempre estás ali, Deus, ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, Pai, nos livrando, Pai, das coisas do mal, Deus. Pai, neste momento eu também venho te agradecer, Deus, pela vida daquele que estás, Deus, vendo este vídeo, Pai. Não conheço ou posso conhecer, mas eu não sei os seus problemas, suas dificuldades. E o Senhor conhece, Pai. Daí, neste momento, Pai, que através desta palavra que estará sendo ministrada, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, Pai, tirar toda a angústia, tirar todo o medo, Pai, todo o vazio que possa existir, Senhor, e que em nome de Jesus a Tua palavra possa entrar, Deus, no seu coração. Que ela permita, Deus, a entrada da Tua palavra, a Tua presença, Deus, em nome de Jesus. E que não seja eu, Pai, mas que seja o Senhor, Pai, falando, Deus, em meus lábios. E que seja feita a Tua vontade. E que o Teu reino venha, Deus, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a vida deles que estão assistindo esse vídeo, sobre a casa deles, sobre os seus familiares. Em nome de Jesus. E é desta maneira que te agradeço a oportunidade, Deus, de pregar a Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor. E é assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, gente, o tema da nossa célula é solidão, né? É um tema bem conhecido, tá? E ele fala assim, né? Do tema. Levar o solitário à companhia do Senhor Jesus, mostrando-lhe a importância dos relacionamentos na solução de seus problemas, né? Tem muitas pessoas que podem achar normal, né, se a pessoa está sozinha, mas não, às vezes existem motivos, né, para a pessoa se sentir só. E vamos entender um pouco mais o que Deus ele fala para o solitário, né, e que soluções ele tem para nossas vidas, amém? A gente vai iniciar, certo? Abrindo a Bíblia, né? Caso você tenha uma Bíblia perto de você ou na sua casa, né? Vamos abrir a Bíblia, né? Então pegue a Bíblia, tá, gente? Vamos abrir a palavra de Deus. Lá em Lucas, tá? No livro de Lucas, capítulo 24, vamos ler, tá? Vou explicar pra vocês.
o versículo, esse capítulo, tá? Essa parte, aliás, ele é do 13 até o 34. Mas eu vou explicar para vocês bem rapidinho do que ele fala e citar uns 3 versículos, tá? Desse capítulo 24. Aqui ele vai falar de 2 discípulos de Jesus que estavam, que aliás era para ir para Jerusalém e acabaram indo para Emaús, né? Esses discípulos estavam frustrados, por que eles estavam frustrados, Rosiane? Porque nesse tempo aqui Jesus, ele já tinha sido crucificado, Jesus já tinha voltado para o Pai, mas Jesus ainda estava com eles, né? Jesus deixou o Espírito Santo, né? Assim como a mesma promessa que Jesus fez para os discípulos, é a mesma promessa que Jesus tem para nós, amém? E esses discípulos, 2 discípulos estavam indo para Emaús. Aí no versículo 15 ele fala assim: e aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha, interessante, os 2 discípulos estavam frustrados, estavam conversando entre si, né? E eles não estavam enxergando o que se aproximou deles, que era Jesus. Quando Jesus se aproximou deles e começou a andar com eles, eles não reconheceram Jesus, né? E no caminho, eles iam conversando com Jesus. E Jesus chegou a perguntar a eles que palavras eram aquelas que eles estavam trocando entre si. E eles começaram a falar, né, para Jesus, e Jesus ouviu a eles. Ouviu. E ali no caminho, é bem interessante que já no versículo 32, ele já fala assim, ó: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, tomaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, né? Aqui ele já fala do que? A parte que teve um momento que Jesus, depois de ouvir eles, Jesus, né, iria se retirar. E aí Jesus, ele se surpreende quando os discípulos pedem para ele ficar. E ali Jesus ficou com eles. E nesse momento que Jesus ficou, e ali Jesus se sentou com eles, né, para comer o pão com eles. E Jesus repartiu o pão. E ali Jesus deu para, né, e ali cada um repartiu e comeram o pão. E ao comer o pão, na Bíblia relata já no versículo 31, fala que assim, né, que eles comeram o pão, abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Olha, interessante, gente, né? O que tem a ver isso na nossa vida hoje? Muitas vezes, por conta de palavras que te machucaram, decepções, que pessoas te decepcionaram, aí você não confia mais nas pessoas, pra você não tem mais sentido, né, a vida. Muitas vezes a gente se sente só e a gente pensa que é o fim. E a gente pensa que não tem mais jeito pra nós, mas tem. Esses 2 discípulos estavam frustrados, angustiados, assim somos nós muitas vezes, em certa situação da nossa vida. Sentimos tanta angústia, tanto medo, que a gente acaba se sentindo vazio dentro da gente. Mesmo que a gente, né, mesmo que a gente esteja acompanhado com alguém ou não, a gente se sente só, né? E esses discípulos, eles estavam se sentindo sozinhos, né? Se Jesus foi crucificado, Jesus voltou pro Pai lá. Jesus não estava mais com eles, mas não estava enganado. Jesus estava com eles, sim, mas eles não estavam enxergando. Assim somos nós também. A gente pensa que estamos só, mas a gente não está só. Jesus, ele sempre está ao teu lado, ao meu lado, ao nosso lado.
ele deixou o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o consolador de nossas vidas. Amém? E aqui no momento, quando eles reconheceram Jesus, foi o momento quando eles comeram o pão. E sabe qual é o pão para a gente reconhecer Jesus na nossa vida? É isso aqui, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o alimento da tua vida. E a palavra dele mesmo diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, esse é a comida verdadeira. É o maná da tua vida. É a palavra. Se você se dedicar pelo menos um dia para ler um versículo, você reconhecerá quem é esse Jesus. E ali você vai ver que Jesus, ele está assim do teu lado, ele não te esqueceu. Ele te ama da maneira como tu é, né? E aí ele fala que naquele momento os discípulos reconheceram que eles estavam, né, que Jesus estava com eles e que eles não estavam, e que eles não tinham prestado atenção. Os olhos deles se abriram e existiam umas escamas nos olhos deles, né? E aí como ele fala, né, então na mesma hora eles se levantaram e eles prosseguiram e seguiram para o caminho certo, né? Assim somos nós com esses discípulos, né? E aí pra gente prosseguir bem rápido, né, como eu já falei, a solidão ela é a condição de quem se sente só, estando desacompanhado ou não, né? E então ele fala, né, aqui, que as pessoas, elas buscam ser completadas por algo para se sentirem amadas ou simplesmente notadas por alguém. Quer um conselho? Gente, você não precisa ser notada pelos homens, pelo mundo, você não precisa. Você não precisa se relacionar com pessoas erradas para você se sentir completa. Você não precisa usar tipos de vícios, bebidas, drogas para se sentir completo, ou para fugir de uma situação, ou para se sentir cheio. O vazio ele só vai aumentar dentro de ti, né? Você precisa se completar com Deus. Você precisa ser cheio da presença dele. Amém? E aí, ele fala: por que as pessoas se sentem solitárias? Hoje, apesar de tantas facilidades que a gente tem no mundo, que são proporcionadas pelos os meios de comunicações, como telefonia celular, internet, tantas essas outras coisas de comunicações que a gente tem hoje em dia, né, que hoje está avançado. E aí ele fala, né, que do crescimento também das cidades, né? E aqui ele fala que é comum a gente encontrar pessoas que se sentem sozinhas, né? E realmente é comum. Aí ele fala também que este fenômeno, ele tem suas causas nas condições interior do homem, que tendo sido criado originalmente para interagir com seus semelhantes, né? Então aí nesse momento ele fala que nesse caso aqui, esse fenômeno ele tem as causas, as consequências que prejudica dentro de mim, dentro de você, dentro da humanidade, né? E é interessante que ele fala que nós fomos criados para a gente se relacionar com as pessoas, né? E se relacionar com Deus, mas primeiramente com Deus e segundo com as pessoas. E mais ele também fala que por conta desse crescimento hoje em dia que a gente tem da comunicação, porque a internet ela foi criada para facilitar a nossa vida, mas as pessoas levam a internet, tipos eletrônicos, algo para elas, tipo, do modo errado. E isso acaba tornando elas afastadas das pessoas, afastadas da família, né? E elas vão se sentir sozinhas. Porque nós precisamos se relacionar pessoalmente, conversar, ter um diálogo. E hoje, por conta dessa área que está avançando nas cidades, no mundo, as pessoas elas estão se afastando
e não tá existindo mais um diálogo entre as pessoas, né? Mas ele fala aqui, né, que fecha-se para estes relacionamentos devido a situações do seu passado, fatos que marcaram suas emoções, como decepções, frustrações, ressentimentos. Às vezes as pessoas, elas se sentem sozinhas, elas se afastam também das pessoas, não por motivos de, também só por redes sociais, mas por conta de algo do passado dela que aconteceu. Às vezes ela foi abusada, ou por alguém da família, por algum amigo, uma decepção que ela teve, relacionamentos errados, amizades erradas, né? E aí isso ela acaba perdendo confiança nas pessoas. Ela acaba não mais confiando em mais ninguém, né? Então às vezes ela se fecha. Tem muitas pessoas que se fecham para se relacionar com as pessoas e acabam desabafando aonde? Em redes sociais. E aí é que piora, porque quando a gente desabafa em redes sociais, tem pessoas que vão olhar e para piorar ela ainda curte aquele teu sofrimento, ela tá curtindo o teu sofrimento, né? Redes sociais é pra gente só apenas postar fotos, pra gente postar versículos, postar alguma música, enfim. Mas não compartilhe a tua vida em redes sociais, não desabafe em redes sociais, porque tu só vai ter mais decepções e o vazio só vai aumentar mais ainda, né? E aí ele fala, né, uma coisa interessante. Além do fato emocional, a sociedade de hoje, aliada ao avanço tecnológico, oferece às pessoas a oportunidade de se enclausurarem desde sua infância com meios de lazer e entretenimento que excluem o contato com o próximo, jogos eletrônicos, televisão, internet e entre outros. Isso aqui é interessante, gente. Hoje em dia eu vejo muita criança mesmo, crianças, elas muito viciadas em frente de televisão, de jogos eletrônicos, internet. E muitas vezes os pais têm a autoridade sim dos filhos sobre a terra. Aqui na terra, os nossos pais têm autoridade sobre a nossa vida. Independente de você ser de menor ou não, mas ele tem autoridade sobre sim a tua vida, tá? Aqui na terra. Então, às vezes as crianças hoje em dia, elas não... É difícil você ver uma criança hoje em dia brincando com um brinquedo, né? De carrinho, de boneca, ou as brincadeiras que a gente brincava antigamente, de pega-pega, esconde-esconde. Hoje em dia não existe muito mais crianças assim. As crianças estão mais aonde? Em celulares, em redes sociais. E isso ensina elas a se afastarem das pessoas desde a infância. E isso, quando elas vão crescendo se sentindo um vazio dentro delas. E uma frase que fala assim: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Gente, você já chegou a imaginar como é Deus, né? Nossa, Deus é grande, Deus é poderoso. Deus, ele é enorme, né? Quando eu era mais pequena, eu ouvia dizer que Deus, ele olhava pra gente lá do céu e via a gente como uma formiguinha, né? Então, gente, o vazio que existe dentro de ti, né? Só Deus, ele pode preencher. Somente ele e mais nada. Somente ele, porque o vazio que existe dentro de um homem, quando eu falo de homem, eu não tô falando só do homem, eu tô falando de homem, mulheres, do todo. O vazio que existe dentro de você é do tamanho de Deus. Então é só Deus que pode preencher esse vazio. Somente ele. Somos trinos, ou seja, criados 3 em 1, que é o corpo, a alma e o espírito, né? No princípio, Deus, ele visitou o interior do homem. E ele viu que não era bom que o homem esteja só, né? E aí ele criou o quê? A mulher. Para ser a companheira do homem, né? Aí veio Adão e Eva. E depois Deus, ele visitou o ventre desta mulher, né? Para trazer ao mundo o seu filho, que foi Jesus, ao qual morreu por mim, por você,
para que hoje nós estejamos aqui, vivos, né? Estabelecendo nessa terra o ministério da reconciliação. Então, gente, Jesus, ele não veio aqui para a terra somente para morrer na cruz, somente para ser um sacrifício, apenas para poder salvar a humanidade. Jesus, ele veio com muitos propósitos aqui na terra sobre as nossas vidas. Ele veio com um propósito, sim, de nos salvar, de nos libertar do pecado. Mas também Jesus, ele veio para trazer a reconciliação entre homem com Deus. E aí depois da reconciliação, quando a gente tem com Deus, a gente tem a reconciliação com o próximo, né? E a palavra dele diz que para chegar a Deus, nós precisamos primeiro chegar no Filho, que é Jesus. Precisamos aceitar Jesus primeiro na nossa vida, e só assim a gente vai se aproximar de Deus, né? E aqui ele fala que quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, nós somos reconciliados com o Pai. Diz a palavra dele, né? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente se reconcilia com Deus, né? Quando a gente nasce, imagina, vamos lá, quando a gente nasce sem saber de nada. Nós não sabemos se é errado, se é certo, né? Mas quando a gente começa a crescer, começamos a entender das coisas, a gente começa a se tornar o quê? A gente, muitas vezes, a gente começa a se rebeliar contra a nossa mãe, contra o nosso pai. Assim nós também se rebelamos contra Deus, né? Então, quando a gente entregamos a nossa vida a Jesus, a gente está se reconciliando com Deus. E é muito bom. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu me reconciliei com Deus. Foi incrível, foi experiências inacreditáveis, que marcou a minha vida. E ali depois eu me reconciliei com quem? Fui me reconciliar com o próximo, né? Que em seguida ele fala que em consequência nós somos chamados a nos reconciliar com o nosso próximo, né? Para sermos libertados das cadeias da solidão. Eu me sentia só. Eu me sentia um vazio dentro de mim. Quando eu estava acompanhada, quando eu não estava. Eu me sentia. Às vezes eu não entendia o que era isso dentro de mim. Mas quando eu aceitei Jesus, eu reconciliei com Deus. E aí eu fui o quê? A consequência foi de eu me reconciliar com a pessoa. Adivinham com quem? Com uma das meninas, né? No tempo eu era muito, né, brigona. E antes de eu ir para um encontro com Deus, eu tinha tido uma briga muito feia, né? Com a menina, não só com ela, mas com várias já. Discussões apenas. E umas que eu tive maior foi uma briga mesmo. Que eu me peguei com a menina e ali no momento eu prometi pra mim mesmo que eu não iria perdoar ela por nada. Mas eu me enganei, porque quando eu entreguei minha vida pra Jesus, reconciliei com Deus, e para que meus pecados fossem perdoados, e para que eu fosse liberta da prisão, da solidão, eu tinha que me reconciliar também com as pessoas que me magoaram, que me decepcionaram. Eu tinha que perdoar elas, e isso não foi fácil. Eu não vou dizer pra vocês que é fácil, porque não é. Se eu dizer que é fácil, eu estou sendo hipócrita. Mas não é fácil. Não é fácil. Mas todos os dias nas minhas orações eu pedia a Deus pra mim conseguir perdoar elas. E eu consegui, né? Alguns eu consegui chegar e falar, né? Pedir perdão, pedir desculpa, enfim, né? E esquecer. E pra gente continuar. Aqui ele fala que o solitário ele perde a noção do indivíduo e do próximo por ter sido tratado como massa, como número ou simplesmente mais um, né? Muitas vezes, né? Eu já me senti assim, com certeza você já se sentiu. Talvez teve pessoas que talvez já lhe tratou como mais um, né? A pessoa mais um.
né? Ou como uma massa, como números, né? Para tua vida. E com isso, vem o sentimento da desvalorização, né? Aí ele fala que vem o sentimento da desvalorização e abandono, aí toma lugar no coração do homem. E o mais importante, como o amor, a amizade, a fraternidade, o companheirismo, perdem completamente o sentido. Então, gente, quando a gente é tratado de uma forma só mais um, né, como números, né, isso vem um sentimento de desvalorização, vem um sentimento de abandono, e aquilo toma o lugar, como ele fala, no coração da pessoa, né, e o mais importante, toma o lugar também do que? Do amor, da amizade, da fraternidade e o companheirismo. A pessoa perde totalmente, isso perde totalmente o sentido na vida dela, né? E ela não dá a mínima importância mais nisso, né? Mas ele fala bem aqui, ele diz assim, ó: se não vivermos de acordo com os planos de Deus, nossa vida será incompleta. Então, se nós não viver de acordo com os planos de Deus que tem sobre as nossas vidas, né, nossa vida, ela será incompleta. Não tem, gente, não tem como você viver, ter a tua vida sem ter os planos de Deus na tua vida. Não tem como, né, porque a tua vida vai ser incompleta. Sempre você vai sentir algo tá faltando em mim, algo tá faltando em mim, né? Segundo ponto, qual a forma de se libertar das cadeias da solidão, né? Eu dei um pouquinho do testemunhozinho meu, né, do que? A reconciliação, né, com Deus, que é o que? É entregar a vida ao Senhor Jesus, né? Uma das formas de a gente se libertar das cadeias da solidão é a gente entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, para a gente se reconciliar com o Pai, com Deus e consequentemente com o próximo, né? Perdoar a pessoa, né? E assim a gente não teremos mais motivos de se sentir só, né? E ele fala que ainda que só por algum motivo, né? Às vezes, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, de vez em quando, às vezes tem dias que você se sente só. E, tipo assim, Rosiane, tu se sente só? Às vezes eu sinto, mas motivos. Não que a ausência de Jesus na minha vida, mas sim se sentir só, tipo, é quando eu tô aqui em casa, aí, tipo, vamos dizer que tá o meu esposo aqui, tá a minha mãe, tá meus irmãos, tia, tá pessoas aqui na minha casa, e de repente todo mundo sai e eu fico sozinha. Aí nesse momento eu tô me sentindo só. Aí porque, tipo, eu fui criada no meio de pessoas, né? Onde a minha família, na casa dos meus pais, sempre tinha movimento de pessoas, né? Sempre tinha visitas. Então hoje em dia eu sou assim, eu gosto de receber visitas, eu gosto de estar pessoas aqui. E às vezes quando eu tô aqui em casa e o Renan, ele sai pra resolver alguma coisa, eu não gosto de ficar sozinha, né? Mas graças a Deus, que o vazio que eu senti dentro de mim, glória a Deus que isso eu não sinto mais, né? No meio de dificuldade, no meio dos problemas, eu sempre tô ali de pé. Se eu fiz ali, tô me sentindo fraca, busco sempre o altar de Deus para me fortalecer, para renovar minha fé, enfim, né? Mas essa é uma das formas para a gente se libertar das cadeias da solidão. Entrega a tua vida para Jesus. Se você se afastou da presença de Deus, nunca é tarde de você voltar. Ah, mas eu sou pecadora. Gente, Jesus, Ele nos ama. Ele nos ama da forma que nós somos. Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Tá? Repetindo. Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Então Ele te ama. Nunca é tarde para voltar aos braços de Jesus. Nunca é tarde. A palavra dele diz que se arrepender enquanto há tempo, né?
e buscar Ele enquanto você pode achar. Amém? Necessitamos de alimento para as 3 partes. O corpo, né, que são os alimentos, né, que a gente tem diariamente, que é arroz, feijão, carne, ovo. Segundo, a alma, as emoções. E eu te pergunto, que tipo de alimentos tu tá alimentando o teu emocional, né? Que tipo? Será que você tá alimentando o teu emocional com amor, procurando paz, procurando, como é que eu posso dizer pra vocês? O amor, a paz, a bondade, procurando emoções positivas, né? Então, que tipo de alimento tu tá alimentando, né, o teu emocional? Às vezes, os tipos de alimentos também, eles causam um vazio dentro de nós. Terceiro, o Espírito, né, que é a presença e palavra de Deus. Então, nós alimentamos o nosso espírito com a presença de Deus e com a palavra dele, né? Se você tem tempo para ficar 2 horas ou mais de 2 horas em redes sociais, você pode dar uns 10 minutinhos. Deus, ele não pede nem muito para ti. 10 minutinhos só para ler a palavra dele. Às vezes, na minha casa não tem Bíblia, mas baixa no teu celular, né? Então, alimenta, né, o teu corpo com alimentos saudáveis, tá? Alimenta a tua alma com as emoções positivas, emoções boas, tá? Saudáveis. E o teu espírito busca a presença de Deus e a palavra de Deus sobre a tua vida. Amém? E aí ele fala, o pecado, ele trouxe a morte espiritual, o que produz a sensação de um vazio, insatisfação e solidão. Solidão é a ausência de Deus. Então, gente, a solidão, o vazio, ele é a ausência de Deus na tua vida. É a ausência, né? E o pecado, ele trouxe a morte espiritual. O pecado, ele traz a morte espiritual, né? E também o pecado faz a divisão entre nós e Deus. Então, não se rende ao pecado. Não se rende a Deus. Para de se tornar escravo do pecado. Para de se tornar. Porque quando nós estamos no pecado, fazendo as nossas vontades, nós somos escravos. E Deus, ele não te chama para tu ser escravo. A palavra dele diz que você é um sacerdote. Você é um profeta. Você é princesa e príncipe de Deus. E tu tem uma herança no reino dele. É isso que a palavra dele diz. Então, não dá ouvidos àqueles que falam coisas negativas de ti ou que inventam algo de ti. Não, você não é nada disso que elas digam que você é. Você é o que Deus diz ao seu respeito. Amém? Né? E aí ele fala, lá pra gente finalizar, pra fechar aqui, Apocalipse 3:20 fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Gente, neste momento, nesse versículo de Apocalipse 3:20, a porta que ele fala não é a porta da tua casa, mesmo da tua casa, onde é feito com tijolos, cimento, não. Essa porta é a porta do teu coração. Com certeza Jesus, ele bate todos os dias. Todos os dias ele está batendo na porta do teu coração. É essa casa que ele quer habitar, é dentro de ti, né? O templo que ele habita é dentro de ti. É esse templo que ele quer habitar. É o verdadeiro templo que ele quer habitar. Porque a palavra dele diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, dá oportunidade para Jesus, assim como ele te dá todos os dias.
né? Então, se ele bater a porta do teu coração, abre a porta do teu coração e permita ele entrar. E ele fará maravilhas na tua vida. Amém? Né? Pra gente finalizar, vamos orar, tá? E eu peço nesse momento que você ponha a mão no seu coração. Faça a sua oração, tá? Pela sua família, por você mesmo. Se você se sente um vazio dentro de você, se sente só, ou quer orar pela vida de alguém, ore também neste momento, amém? Vou botar só um louvorzinho aqui pra gente poder iniciar aqui a nossa oração. Amém. Amém, Deus. Senhor, nesse momento, Pai, eu venho te agradecendo, Deus, pela tua palavra, pela tua presença, e que teu Espírito Santo, Deus, permaneça, Deus, em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Pai, que em nome de Jesus, Pai, neste momento, Pai, eu te apresento a vida, Pai, desta pessoa que está neste momento orando, Pai, conosco. Pai, que o Senhor venha, Deus, preencher esse vazio que existe dentro dela, dentro dele. Pai, que em nome de Jesus, Pai, que ela venha reconhecer que o Senhor és Deus, que o Senhor, Pai, é santo, Pai, que o Senhor tem tudo o que ela precisa, Pai, em nome de Jesus. Pai, que ela venha se reconciliar contigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, que ela não venha mais se sentir um vazio dentro dela, porque o teu Espírito Santo, Pai, é o consolador de nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. E que nesta noite ela venha ter um ótimo descanso. Que nesta noite, Pai, ela venha ter, Pai, um sono de paz. Algo que ela nunca teve, Deus. Pai, venha, Deus, sobre o coração dela, Pai. Que a tua palavra, Pai, venha habitar. E que ela abra a porta do coração dela, Pai. Para que o Senhor possa habitar, Deus, e fazer a morada dentro dela, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço, eu sou grato pela vida dela. E assim, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoando, Pai, os seus familiares, a sua casa, Pai. Livrando eles de todo mal, Deus. Da bala perdida, Pai. De assalto, Deus. Deus, que em nome de Jesus, Pai, ela venha, Deus, a te buscar, Pai, a se arrepender, Deus, em nome de Jesus. Toca, Pai. Toca onde ainda não foi tocado nela, Pai. Cura, Deus. Cura o seu emocional, Deus. Cura, Deus, o seu espírito, Pai. Em nome de Jesus. E é assim que eu te oro, te apresento a vida deles. E é desta maneira que eu te agradeço, Pai. Te agradeço, Pai, pela a morte de Jesus por nós. Que levou, Deus, todas as nossas dores. Pai, que levou todas as nossas enfermidades. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela tua morte. Obrigado, Pai, por pagar, Deus, uma dívida a qual não era tua. A dívida a qual era nós. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém? Então, gente, eu espero ver vocês nas células, tá bom? E é isso. Boa noite. Que Deus abençoe vocês e a casa de vocês, a família de vocês.